Fala, Gunner! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o Fala Gunner News e aqui a gente traz as principais notícias do Arsenal no dia. Hoje, 9 de abril de 2026. Quero já começar pedindo para você deixar o seu like no vídeo, clique no botãozinho que tem um joinha aqui embaixo, ajuda bastante o nosso conteúdo. Compartilhe também esse vídeo com quem você acha que vai gostar de saber mais sobre Arsenal, sobre futebol inglês. Clique também no botão de hypar se estiver disponível para você. O YouTube vai distribuir esse vídeo para mais pessoas e convido você a se tornar membro do nosso canal. A partir de R$ 3,99 por mês, um cafezinho, você contribui financeiramente para o canal Fala Gunner continuar espalhando a mensagem do maior de Londres, já que nós somos uma mídia independente, e você tem esses benefícios descritos na tela, tem esses 3 planos, creio que um deles deve caber no seu bolso. Sem mais delongas, vamos às notícias do dia. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e começar trazendo imagens, né, do treino realizado hoje pela manhã. A gente sabe que é aquele momento inicial do treino, ali uns 15 minutos iniciais, geralmente é aquecimento, um pouquinho de treino com bola, é o que as comissões técnicas geralmente disponibilizam para ser fotografado, para ser filmado. Então, nesse pequeno momento, a gente conseguiu ver que o Eze estava de volta ao campo, ao treino com bola, ao treino com jogadores. É uma notícia bastante importante para o time e para todos nós torcedores também. Infelizmente, alguns nomes também ficaram de fora do treino, como o Saka, o Calafiori, o Odegaard e o Timber. O Saka esteve de fora nos 2 últimos jogos e o Timber não entra em campo desde o dia 14 de março. E a gente espera que esse retorno do Eze já seja importante, para não apressar também as coisas, mas já seja importante pelo menos para o jogo de volta da Liga dos Campeões da Europa contra o Sporting, e se tudo der certo também para o jogo contra o Manchester City, será uma presença muito importante do nosso meio-campo. Algo que o Arteta falou no pós-jogo da terça-feira e que eu não trouxe no news de ontem, é que ele exaltou o poder de decisão do Kai Havertz. Ele falou que ama o que ele entrega em grandes ocasiões, em jogos decisivos, e ele sabe que isso é o que o time precisa, de jogadores como ele, que entendem a necessidade e ajude o time a vencer. E eu trouxe essas aspas dele justamente para mostrar essa imagem do Havertz. Ele já entregou gols decisivos em 3 jogos, gols aí no finalzinho, ajudando o time do Arsenal a conquistar aí 2 vitórias e o empate também contra o Bayer Leverkusen. E aí eu aproveito para trazer esse dado de que esse foi o gol do Kai Havertz na terça-feira, foi o 4º gol do Arsenal nessa temporada da Champions League em que o gol e a assistência é de um jogador que veio do banco de reserva. Então, o Martinelli, que veio do banco de reservas, deu assistência para o Kai Havertz, que também veio do banco de reservas. E nenhum outro time nessa Champions League tem tantas participações de jogadores que estavam no banco e começaram o jogo no banco. Aproveito para trazer os dados já totais de que o Arsenal, em toda a Europa, contando também todas as competições, o Arsenal é o time que mais tem contribuições de jogadores vindo do banco, que são 24 gols e 14 assistências até aqui. E aí não tem como a gente não destacar Gabriel Martinelli, que, como vocês sabem, não faz uma boa temporada no geral, principalmente na Premier League, mas no geral não faz uma boa temporada. Só que parece que ele se transforma na Liga dos Campeões. Eu brinquei até mais cedo no grupo dos nossos colaboradores da Fala Guna que o hino da Champions League deve ser o espinafre dele para ele se transformar e atuar tão bem nos jogos dessa competição. Então já são 10 jogos até aqui, 5 como titular, e nesses 10 jogos são 6 gols e 2 assistências. Além de outros dados aí que contribuem bastante para o desempenho da equipe na competição, como vocês podem ver na imagem: 4 grandes chances criadas, 15 passes decisivos, 15 dribles acertados, 67% de conversão de chances claras. Então é realmente um bom desempenho do Gabriel Martinelli, nosso ponta esquerda, na Champions League dessa temporada. E aí, para aproveitar que a gente está falando dele, trazer também a notícia de que ele escapou de alguma punição por um momento que aconteceu na partida anterior ali contra o Southampton.
Teve um momento que ele já estava irritado com a partida, tentando fazer a bola correr e o juiz marcando falta. E aí marcou uma falta e ele empurrou o juiz, ele recebeu o cartão amarelo por conta disso. Mas teve uma investigação desse caso e ele não vai sofrer mais nenhuma punição a respeito do que aconteceu. Vai ficar apenas realmente no cartão amarelo. E ainda bem que vai ficar por isso mesmo, porque em se tratando de arbitragem, a gente sabe como é com o Arsenal, inclusive daqui a pouquinho eu vou trazer uma notícia não tão boa a respeito. Trazer aqui também outra estatística, que dessa vez do Declan Rice, que ganhou 13 posses de bola, conquistou 13 posses de bola para o Arsenal contra o Sporting e igualou o número de um jogador do Arsenal desde 2013, que um jogador em uma só partida não ganhava tantas bolas, e esse número tinha sido alcançado pelo Arteta na partida contra o Bayern de Munique em 2013. Então, Declan Rice conquistando, chegando, alcançando essa marca também de 13 posses de bolas ganhas no jogo. E aí, já falamos de alguns jogadores que foram destaques nessa partida, quero trazer também, como vocês podem ver na imagem aí, nosso paredão, nossa muralha, Saliba e Gabriel, grandes jogadores, que a gente está com sorte também de que quando um não vai tão bem como o Gabriel não foi na última partida, o Saliba vai, e já aconteceu o contrário em outros momentos da temporada. Então, o Arsenal, também por causa deles, o Arsenal lidera as estatísticas de todos os times da Champions League. Algumas dessas estatísticas são gols concedidos por jogo, então o Arsenal tem a menor quantidade de gols concedidos por jogo, 0,5. Expected goals, né, os gols esperados também por jogo, que são 0,75, então o Arsenal não concede gols e não concede também boas chances de gols para o adversário. Como você pode ver, também lidera a lista de chutes ao alvo sofridos, né, então o Arsenal 2,7 apenas de chutes sofridos, e é por isso que leva tão pouco gol também. E outro número também é que o Aston é o time que ficou por menos tempo em desvantagem no placar, por apenas 42 minutos e 48 segundos nessa Champions League. Muita solidez defensiva do nosso time. E aí, para a gente se encaminhar para o fim, queria trazer essas aspas do Rio Ferdinand, ex-zagueiro inglês, ex-zagueiro do Manchester United, que também está falando do Max Dalman. Muita gente tem falado do Max Dalman justamente por esse momento, né, final de data FIFA, esperança aí para a convocação para a Copa, assim como acontece aqui no Brasil, muita gente falando e esperando a convocação do Endrick, por exemplo. Então ele fala sobre isso, esperando que o Tuchel convoque o jogador para a Copa do Mundo, mas também dizendo que ele pode ter um papel importante nessa reta final para o Arsenal mesmo, porque ele acha que é um jogador, como é um jogador muito novo, é um jogador que está sem as feridas, as cicatrizes, aquele peso todo, a pressão toda que outros jogadores do elenco podem ter e que a gente sabe que até demonstraram ter em alguns outros momentos recentes dessa temporada. Então ele acha que o Dalman pode ter esse frescor justamente por não ter tantos traumas de temporadas passadas e ajudar o Arsenal nessa reta final para conquistar os títulos que ainda restam, que ainda está disputando. E para encerrar, meus amigos, como eu falei para vocês há pouco, uma notícia muito ruim para o Arsenal relacionada à arbitragem. Quem os conhece, né, não só o de campo, mas quem os conhece sabe o quão esses dois cidadãos aqui gostam de prejudicar o Arsenal. Então, o Michael Oliver está escalado, foi confirmado que está escalado já para o confronto de sábado, Arsenal e Bournemouth. Michael Oliver em campo, Darren England no VAR. Vai ser um momento complicado para o Arsenal. Vai ser um momento complicado para o Arsenal. Podem ter certeza que os dois vão querer aparecer em algum momento no jogo, mais do que todos os jogadores que estarão em campo. Infelizmente, a gente tem que trazer também notícias muito ruins para você, torcedor do Arsenal. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Novamente, agradecendo a você que chega até o final do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Conto também com o seu like. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Clique aí no botãozinho que tem um joinha e você ajuda muito a gente, beleza? Um forte abraço, até breve e come on, you Gunners!